Aí, amigos e amigas, hoje uma segunda-feira, 20 de outubro de 2025. Temos muitas notícias, principalmente na área da política. O presidente Lula, mais uma daquelas suas viagens internacionais, vai para a Ásia. A Janja está na França, mas com certeza depois ela irá até a Ásia, dar um pulinho ali, que ela não vai perder mais uma oportunidade dessas. Falando da França, ontem um grande assalto de joias ao Museu de Louvre, em Paris. Mas, falando também de política, a Bolívia, depois de 20 anos de esquerda, agora volta à direita. Mas terá muita dificuldade o novo presidente eleito, que é o Rodrigo Paz. A Bolívia é um dos países mais pobres da América do Sul. Também uma polêmica, aquela que Zezé de Camargo, num show em Porto Belo, em Santa Catarina, mostrou por baixo uma camisa pedindo anistia já. Também na nossa economia estamos batendo um recorde de arrecadação. Com o IOF federal, somam 254 milhões em julho. Só o IOF arrecadou 50 bilhões em 2025. São as maiores arrecadações de todos os tempos, mas os gastos são muito maiores do que isto. Por isso que a nossa dívida pública cresce dia a dia. Também a COP30 não parece que será um grande sucesso. Basta dizer que a Contag, uma empresa investigada pela PF por fraudes milionárias, vai à COP30 representando os agricultores brasileiros. O mercado financeiro reduz as estimativas para a inflação em 2025 e 2026 no Brasil. Aquela contaminação por metanol em bebidas, com isso, ela, além da inflação, prejudica as vendas nos bares e restaurantes do Brasil. O presidente Lula tenta reorganizar palanques do PT, em meio à indicação ao Supremo e demissões que afetam ao Centrão, uma vez que muitos se desligaram do governo, então estão havendo trocas. Mas o governo está fazendo força politicamente. Lançou, nesta semana, um programa de 40 bilhões para a reforma de casas populares. Mas quem pensou que o ministro Barroso se aposentando, nós estaríamos livres dele, mas que nada, ele continua fazendo indicações para o presidente Lula, e que se reuniu com outros ministros para ver como é que se porta a imagem do Supremo. Mas estranho que ele não se reúne com Luiz Fux, André Mendonça, Nunes Marques, que esses são novos juízes e vão ficar por muito tempo no Supremo. Ele se reúne com aqueles que são da sua linha de trabalho ou ideologia política, quando que os ministros do Supremo não deveriam pensar desta forma. E vai nos deixar um presente. Uma delas é a provável e quase que dada como certa, a indicação de Messias. Do Messias, mas não é o Jair Messias, é aquele da AGU ao Supremo Tribunal Federal. E com certeza com este Senado, ele sabatinado será aprovado, na exigência do notável saber jurídico a qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem não está nada contente, com certeza, pois não foi nomeado a um cargo vitalício, Rodrigo Pacheco, que, segundo foi dito, o presidente Lula gostaria que ele seja candidato ao governo de Minas Gerais para auxiliar nesta gestão. E também de sobra
Boulos, indicado como ministro do governo para trazer a juventude para a esquerda. Segundo eles, ele lidera esse grupo de pessoas. Mas vamos aí então à notícia realmente, para que vocês saibam o que está acontecendo no dia de hoje. A gente fala agora sobre a escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo a apuração da nossa âncora Tainá Falcão e do analista Theo Cury, o presidente Lula vai indicar Jorge Messias ao STF até a próxima terça-feira. A gente está aguardando esse nome já há alguns dias. Lula também deve anunciar Guilherme Boulos como ministro do governo. Outra promessa que ronda já há meses. A repórter Thaisa Medeiros chega direto de Brasília, atualizando as últimas informações. O presidente Lula viaja na terça-feira pela manhã, então essas definições que ainda estão pendentes precisam ser feitas no máximo até a segunda-feira à noite. Essa é a expectativa, pelo menos, das fontes ouvidas por Theo Cury e Tainá Falcão. Então, antes dessa viagem, ele deve resolver essas duas pendências. Indicar o deputado federal Guilherme Boulos para ocupar como ministro-chefe a Secretaria-Geral da Presidência da República, algo que já vem sendo ventilado há alguns meses, e também a indicação formal ao Supremo Tribunal Federal para a cadeira que ficou vaga oficialmente no último sábado, no lugar de Luiz Roberto Barroso, ministro que se aposentou precocemente, ele que poderia ficar na corte até 2033, até completar 75 anos. O nome favorito até o momento é Jorge Messias e tudo indica que ele será o indicado pelo presidente Lula antes dessa viagem. Lula que nos últimos dias ouviu os demais ministros da Suprema Corte. Na terça-feira ele esteve com os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes. O que foi dito, segundo a apuração do Theo e da Tainá, é que a corte deve continuar sendo alvo de ataques, de questionamentos, e por isso é preciso que esse nome a ser indicado seja uma pessoa que seja forte na defesa das instituições democráticas, da democracia, da Suprema Corte e do papel que ela exerce na democracia brasileira. Então, eles pediram que o presidente Lula pense nesse sentido. E também Luiz Roberto Barroso, o próprio ministro que se aposentou, foi ouvido na sexta-feira pelo presidente. Ele que foi chamado pelo presidente Lula, então, para formalizar essa despedida em um jantar na sexta-feira no Palácio da Alvorada. E aí, nessa ocasião, o presidente Lula também questionou Luiz Roberto Barroso a respeito dos nomes que estão na mesa para assumirem a vaga. E Luiz Roberto Barroso disse que acredita que todos os nomes ventilados estão preparados para assumirem o posto, então, no Supremo Tribunal Federal. Essas definições devem ser concluídas, então, agora no início dessa semana, antes da viagem do presidente Lula ao Sudeste Asiático. Thaís. E essas são algumas das notícias do dia de hoje. Além de que agora o Supremo Tribunal Federal, provisoriamente, se encontra com 10 ministros. Está desfalcado de um ministro que deverá ser indicado. Mas também o governo Lula evita um debate sobre o aborto após o voto do agora ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso. Mas ele já falou em outra oportunidade que ele é a favor do aborto, mas isso lhe traz um desgaste político. Mas eu espero que vocês, ao assistirem ao nosso vídeo na íntegra, que deem a sua opinião. E essa opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube.